7, para mim contextualizar a história e vocês entendem o que aconteceu. Josué capítulo 7, ele vem após o povo, ou após a conquista de Jericó. Jericó é aquela cidade fortificada que tinha em volta dela uma muralha. A gente conhece bem, porque eu prego sempre sobre Raabe, e ela onde a Raabe morava. Então essa cidade é uma cidade muito bem fortalecida, e o Senhor entregou ela nas mãos do povo de Deus. Porém, tinha uma instrução, e a instrução era a seguinte: tudo que tivesse lá de valor seria anátema para o Senhor, e o restante é destruir tudo. Então não era para levar despojo. O que era despojo? Naquela época tinha o costume de, quando um povo invadia, um reinado invadia outro, toda a riqueza daquele reino era pega e eles levavam, chamavam isso de despojo. E o Senhor nesse caso então falou assim: ó, não é para levar nada, tudo aí é anátema, tudo é separado como maldição. Então não leva nada, porque é maldição. Amém? E aí o que aconteceu? Como a gente sabe, um homem chamado Acã violou esse mandamento, conforme eu preguei anteriormente, e pegou para ele uma capa, pegou um pouco de ouro e um pouco de prata, e levou consigo, mas escondido. Amém? Após eles saírem deste lugar, eles foram para a próxima cidade. Que eles faziam o quê? Eles tomavam a cidade, né? Então tomaram Jericó. Agora a próxima cidade que seria tomada seria a cidade de Ai. Então aí chega no capítulo 7 aqui, quando eles foram para Ai para sitiar essa cidade. Ao contrário de Jericó, Ai já era uma cidade bem mais fraca em termos de exército, em termos bélicos, né? Então tinha menos pessoas, menos soldados, não tinha uma estrutura tão forte quanto Jericó. Ou seja, teoricamente seria bem mais fácil de tomar Ai do que tomar Jericó. Se eles tomaram Jericó, que era grande, Ai vai ser moleza. E aí está o contexto do capítulo 7. Diz assim, ó, capítulo 7, versículo 1. Entretanto, os israelitas foram infiéis com relação ao Ere, ao anátema, ao que fora consagrado à destruição. Acã, filho de Carmim, neto de Zabde, bisneto de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de alguns objetos que estavam sobre anátema, e por isso a ira de Yahvé se acendeu contra Israel. Então presta atenção, igreja. Quem pegou o que não devia foi uma pessoa, chamada Acã. Porém a ira do Senhor se acendeu contra quem? Contra Israel. Versículo 2. Aconteceu que Josué enviou homens de Jericó em direção à cidade de Ai, que ficava próximo a Bet-Avém, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subir e espionar a região. E eles subiram para explorar o território de Ai. Assim que voltaram da cidade lá, eles reportaram, falaram para Josué: Josué, não é necessário que suba o povo todo não, mas apenas 2 ou 3 mil homens, porque Ai é bem frágil, né? E seus habitantes são poucos. Versículo 4. Sendo assim, foram deslocados para lá cerca de 3 mil homens, que se puseram em fuga diante dos habitantes de Ai. Olha o que aconteceu no versículo 5. Então eles decidiram: vamos só 3 mil homens, porque lá é facinho, vai ser moleza, vai ser mamão. Versículo 5. Os habitantes de Ai chegaram a matar cerca de 36 israelitas, e perseguindo todo aquele grupo de soldados de Israel, desde a porta da cidade até as pedreiras, e na descida os derrotaram. Diante disso, o coração do povo derreteu, tornou-se como água e caiu em grande desânimo. O que aconteceu? Eles foram guerrear na certeza da vitória, na certeza que iriam vencer, porque era uma guerra até, vamos falar assim, bem fácil, teoricamente. Porém, eles foram derrotados, saíram fugidos, né? Passaram vergonha e ainda morreu 37 soldados. Qual que é o problema? Às vezes
a gente está em débito ou em pecado e quer viver uma vida normalzinha. E quando começa a ser derrotado, não compreende, fala assim: ah, não, deve ter acontecido alguma coisa, né? Algo deu errado, a estratégia deu errada, né? As coisas não deram certo, mas vai dar certo em nome de Jesus, porque nós estamos guerreando em nome de Deus. Só que muitas vezes a gente se esquece que precisa haver primeiro um conserto. E o pecado nos dias de hoje, igreja, é algo interessante. Por quê? O pecado, a gente fala assim: o pecado afasta o homem da presença de Deus. Não é isso que a gente fala? Mas basicamente tinha que ser melhor trabalhado esse texto, porque não é o pecado que afasta o homem da presença de Deus, tão simplesmente. Presta atenção no que eu vou dizer. Jesus, ele pagou pelos nossos pecados, sim ou não? Então esse pecado, ele não tem força para nos afastar de Deus, teoricamente. Por quê? Qual que é o problema do pecado? É o pecado não confessado, o pecado oculto. Esse sim nos afasta da presença de Deus. Então, pecar, igreja, todos nós pecamos diariamente, e a palavra diz que não há um justo sequer que não peque todos os dias. Se dissermos que não pecamos, o fazemos mentiroso. Então nós pecamos sim. Qual que é a diferença? Quando nós pecamos, nós temos que chegar diante de Deus e confessar os nossos pecados. Porém, nós estamos em um momento que não é dessa geração, porque eu vou mostrar para vocês aqui que em diversas gerações acontecia isso. Nós, seres humanos, temos um entendimento, um costume de achar que Deus não conhece a nossa vida, que Deus não conhece o nosso coração. Toda vez que eu vou falar com alguém a respeito de Deus, alguém que não tem conhecimento das Escrituras, ou que tem pouco conhecimento, eles querem comparar Deus a um homem. E por isso é o problema, porque ao homem a gente consegue esconder, mas Deus não é homem, e de Deus não consegue se esconder nada. Eu vou dar alguns exemplos, e isso acontece desde o início, para vocês verem como é que o homem tenta se esconder de Deus de uma forma como se Deus fosse um homem. Gênesis, Caduzinho, capítulo 3, versículo 8. Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Olha o que diz ali: naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé. Nesse tempo, igreja, toda tarde o Senhor ia falar com o homem e com a mulher, que era o Adão e a Eva. Porém, nesse caso aqui, eles já tinham feito o que não deviam, já tinham comido do fruto proibido e estavam agindo como se nada tivesse acontecido. E aí a palavra de Deus diz o seguinte: naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, que estavam passeando pelo jardim e procuravam se esconder da presença do Senhor. Aonde, igreja? Entre as árvores do jardim. Olha só, eles achavam que ia se esconder de Deus atrás das árvores. Quantas vezes, igreja, nós fazemos isso também, né? Quantas vezes nós achamos que vamos se esconder de Deus atrás das árvores, né? Às vezes a gente está lá com o nosso telefone, fazendo coisa que não deve, e aí chega alguém, que a gente faz? Tampa, desliga, como se estivesse escondendo de Deus aquilo que está fazendo. Quantas vezes o nosso pensamento está voando, né? E a gente está aqui vendo uma coisa, mas pensando em outra, e achando que ninguém está sabendo o que está se passando na nossa cabeça. E na verdade ninguém está sabendo, mas Deus sabe. Daqui a pouco eu vou provar isso. Então, muitas vezes, igreja, esse tipo de pecado, que é o pecado não confessado, ele nos atrapalha. Se a gente for analisar o que aconteceu, qual foi a consequência desse pecado para Adão e para Eva? Foram expulsos do jardim, expulsos da presença de Deus. Simplesmente, igreja, porque pecaram? Não, porque o pecado não foi confessado. Põe no versículo 9. Mas o é isso mesmo? 9? Isso. 3:9. Mas o Senhor Deus convocou
homem, indagando: onde está? Olha como é que Deus ele é maravilhoso. Está lá o Adão escondido atrás das árvores. E Deus: Adão, onde você estava? Versículo 10. O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. O pecado faz a gente ter vergonha. Amém? Só que vergonha não cura pecado. Vergonha não altera nada. O que altera é confessar. E às vezes, com vergonha de confessar o nosso pecado, o que a gente faz? Esconde. Entendeu? Esconde. Porque você tem vergonha, então é melhor você esconder. Então, por exemplo, é por isso que eu falo às vezes, eu vou lá em Tirapuã e eu gosto de menino lá, e às vezes o pessoal fala: mas você fica falando de droga lá? Eles escondem que é usuário de droga? Não, usa droga lá nas portas lá, usa droga na rua, todo mundo sabe, não está nada escondido. Então quando eu falo: ó, vocês têm que parar de usar droga para você ver Jesus, não tem nada escondido. Qual que é o problema? É que a gente já tem o pecado escondido. Eles até podem se envergonhar, mas o pecado já toma conta da vida deles de uma forma que eles não conseguem esconder. Só que a gente que está um pouquinho melhor, o que a gente faz? A gente esconde, porque a gente tem vergonha. O usuário de droga, no começo, quando ele começa a usar droga, ele se esconde também, não sei se vocês sabem. Eu já contei a história dos militares escondidos ali naquela mata ali. Eu encontrei eles lá e usando droga, e eles saíram de Tirapuã para vir usar droga aqui dentro do mato, porque estava constrangido, estava envergonhado. Mas esses mesmos meninos agora eu encontro lá em Tirapuã no meio da rua usando droga. Ou seja, no início o pecado nos constrange e nos envergonha. Mas a força do pecado não confessado é tão grande que ele vai superar tudo isso. E as pessoas aí já não se importam mais. Mas quando a gente está na igreja lutando, a gente se importa. E qual que é o problema? A gente não está importando com o que está fazendo. A gente se importa com que os outros não saibam do que a gente está fazendo. Como se a gente estivesse sem confessar, o pecado tivesse resolvido. Mas não é bem assim. Gênesis 4:8. Nós vamos falar do Caim. O que o Caim fez, igreja? Matou o seu irmão. Olha só, Caim matou o seu irmão. Contudo, diz assim: ó, contudo, propôs Caim a seu irmão Abel: saiamos e vamos ao campo. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Versículo seguinte: então o Senhor o inquiriu, o perguntou, né? Caim, onde está o teu irmão Abel? Que Caim respondeu: não sei. Acaso eu sou protetor do meu irmão? Ele sabia? Claro que ele sabia. O que ele fez? Achou que poderia encobrir, achou que poderia enganar a Deus. Por quê? Muitas vezes a gente faz isso. A gente acha que Deus é um ser humano. Então ele achou: não sei aonde está não. No versículo 10: e o Senhor disse para ele: o que fizeste? Ouve, da terra o sangue do seu irmão clama a mim. O que Deus está falando para ele? Filho, eu sei o que você fez, confessa. Porém a gente tem uma enorme dificuldade de confessar os nossos erros. Capítulo 37 de Gênesis, versículo 29. Os filhos de Jacó. O que os filhos de Jacó fizeram? Olha só, eles tentaram matar o José, sabe, jogaram na cisterna. Aí o Rúben ficou com remorso e tentou tirar ele. Aí já tinham tirado ele, passou os ismaelitas. Eles fizeram o quê? Venderam ele, pegaram a roupa dele, que eles estavam com inveja do seu irmão, rasgaram a roupa, sujaram de sangue e levaram para o seu pai, falando que nem sabemos o que aconteceu, está aqui essa roupa, vê se é do seu filho. Olha lá, versículo 29. Entrementes, quando o Rúben retornou à cisterna, eis que José não estava mais ali. Então, enfurecido, rasgou as suas vestes e, saindo ao encontro de seus irmãos, desabafou: o rapaz não está mais lá. Quem era o rapaz, gente? José. E eu, aonde irei? Então eles degolaram o bode, isoparam, molharam de sangue a túnica de José. Em seguida, a mandaram entregar a seu pai com este recado:
eis que encontramos, vê se é ou não a túnica do teu filho. Olha que interessante. 33. Jacó observou e afirmou: certamente é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o esquartejou e o devorou, e José foi trucidado. O que eles fizeram? Tentaram encobrir o seu plano perverso, né? De ter o que? Vendido o seu irmão. Na verdade eles queriam matá-lo, mas o plano de Deus era que ele fosse para o Egito. Então, pela misericórdia de Deus e para que o propósito de Deus se cumprisse, eles não o mataram e sim o venderam. Mas na maior cara de pau, olha só, olha o plano, olha como é que dá difícil, olha como que dá trabalho pecar. Pecar dá trabalho. Então depois que eles venderam ele, tinha que fazer o que? Montar todo um plano, todo um cenário para poder explicar isso aí. E aí eles tiveram que pegar um bode, matar o bode, tiveram que pegar a roupa dele, tiveram que rasgar a roupa, tiveram que molhar, né, essa roupa no sangue e levar para o pai deles. Agora você imagina, ele sabendo de tudo que aconteceu, chega diante do pai deles e fala assim: ó, vê se essa capa é do teu filho. Aí a palavra vai nos dizer que ele, quando recebe essa notícia, ele rasga as suas vestes, ele se joga no chão e ele fica amargamente triste, ele contrito com aquela situação, desesperado, e eles, como se nada tivesse acontecido, normalzinho, gente, achando que tudo ia dar bom, achando que tudo ia ser tranquilo. E muitas vezes a gente está dessa forma, está achando que esconder o pecado é a melhor solução. Aí a gente monta todo um cenário para mentira, não é? Como é que funciona? Eu já expliquei isso para vocês. Não que eu sou um adivinho, nem que eu sou o profeta Miguel, mas toda vez que eu vou perguntar para vocês alguma coisa, eu já sei o que aconteceu. Toda vez. E o que a gente espera? A verdade. E quando a gente recebe a verdade? Nem sempre. Na maioria das vezes a gente recebe um bolo confeitado. O que é isso? A pessoa sabe o que ela fez, mas ela nunca fala o que ela fez. Vou dar um exemplo. A pessoa roubou algo. Você fala que você roubou algo? Não, eu peguei naquele momento porque eu estava precisando, mas a minha intenção era devolver. Pegou o que não era seu. O que é isso? O roubo. Mas aí a nossa mente brilhante faz o quê? Não, peguei que eu estava precisando, mas eu ia devolver. Ou seja, não é roubo. Na nossa mente brilhante nós tapeamos a Deus, né? Na nossa mente brilhante nós vemos pornografia, e aí quando fala assim: o que você está fazendo? Você está adulterando? Não estou não. Só estou vendo aqui, mas na verdade nem fala que está vendo. Foi por acaso, passei e vi, mas não vejo isso não. É hoje que apareceu. Mas na verdade é até assinante das coisas, né? E finge que não está vendo nada, finge que é bobo, e finge que o pastor finge que está acreditando. Só que quem que está vendo tudo? Deus. Então não adianta nada. A pessoa chega no local e sempre os coitadinhos, gente. Pensa nos coitadinhos. A pessoa chega todo estrupiado, entra pela porta, todo estrupiado, todo arrebentado. Você fala: oi, Jó, tudo bem? Tudo bem? O que aconteceu? Ai, nossa, pastor, você viu quanto eu sofro na minha vida. Não, nada dá certo. Eu sou uma pessoa boa, procuro fazer as coisas tudo direitinho, faço tudo certo, mas parece que nada dá certo na minha vida. Aí você fala: verdade, não é? Que coisa, hein? Você está tranquilinho mesmo? Nossa, pastor, estou buscando a Deus, estou indo para os montes, estou lendo a Bíblia, procuro obedecer em tudo. E sua vida está uma desgraça, irmão. Tá, pastor, você vê que provação que eu estou. Aí você vai ver o irmão, está em adultério, está fornicando, está mentindo, está se prostituindo, está fazendo tudo que não deve, que não presta, mas normalzinho na casa do Senhor. Que provação, pastor. Eu estou passando pelo deserto. Quando é um ex-crente ou alguém que conhece aqui, está falando assim: estou passando pelo deserto. Tá não, sem vergonha. Você está passando pelo deserto, não. Você
está passando pela falta de vergonha na cara. Porque é isso que acontece. A gente, quando não tem vergonha na cara, a gente mente para os outros achando que está tudo certo. Mas não está certo. Isso não vai ficar certo. E o pior de tudo é o seguinte: o Acã estava mentindo para todo mundo. Porque foi revelado no versículo 11. Olha só o que aconteceu no capítulo 7, versículo 11, gente. No versículo 6 até o 10, o que acontece? O povo ficou desesperado e chegou diante de Deus e falou: Senhor, e agora? Nós fomos humilhados, nós fomos derrotados. Com que cara que nós vamos ficar agora? O povo vai ficar sabendo que nós perdemos um exército pequeno desse. Vão vir outras nações e vão nos destruir. Aí o Senhor falou para ele o seguinte: primeiro, ele falou no versículo 10 para o Josué. Então Yahvé falou para Josué: levanta-te, porque permanece assim prostrado com o teu próprio rosto, ou sobre o teu próprio rosto. O que Deus está falando? Não adianta ficar chorando, não. Levanta e vamos consertar a caquinha, senão não vai resolver. Não adianta. Aí quando não, o que a pessoa faz quando está muito enrolado? Vou me matar. Aí resolve. Pensa numa coisa que resolve é tirar a vida. Uma coisa que resolve, gente. Já é a mesma coisa que você chegar no guichê e falar: uma passagem para o inferno, por favor. Resolve facinho. Só direito de ida. Você vai, bate e volta, não só ida. Não vai resolver nada, só vai piorar. Mas a pessoa já chega no ponto que ela acha melhor acabar com tudo do que resolver. A gente não gosta de resolver as coisas, quer acabar com tudo. E aí no versículo 11, eu vou morrer, vai morrer então. Você viu quando você vai? Aí no versículo 11 diz assim: ora, o povo de Israel pecou. Olha que interessante, quem pecou? Ficou bacana. Quem pecou? E Deus falou: quem pecou? O povo. Quem pecou? Quem perdeu a guerra? O povo. Quem pecou? Olha que interessante. Olha que legal. E eu me ferrando por causa de muita gente, né? Que interessante. Porque se o povo peca, quem que não rompe? A igreja, o povo. Por que, pastor? Simples. Versículo 11. Ora, o povo pecou e violou o quê? Uma aliança que eu lhe ordenara. Sim, tomou o que era nada, e até furtou para si, e também escondeu, e guardou entre as suas bagagens. Com quem que o Senhor tinha uma aliança? Com o povo. Com quem que o Senhor tem uma aliança hoje? Com a igreja. Amém? Então a aliança do Senhor hoje é com a igreja. E se a igreja oculta os seus pecados, quem que dança? Todo mundo. Esse é o grande problema. Por isso que você vê que às vezes a igreja fica estagnada e aí fica: o pastor deve estar em pecado, não sei o que deve estar em pecado, está todo mundo em pecado. Não. Às vezes é um ou outro que está fazendo o quê? Sentadinho em cima do seu pecado, achando que nada está acontecendo, achando que vai dar bom, mas não vai dar bom. Por quê, pastor? Porque é o seguinte: os líderes oram, amém? E o Senhor não revela CPF, não, o Senhor revela pecado, amém? Pecados ocultos. Então o Senhor dá oportunidade, não dá? Dá para quê? Para vir diante da igreja e confessar seu pecado? Não, para ir diante de Deus e confessar o seu pecado e evitar a vergonha da exposição. Mas você tem duas opções. Tem, pastor? Tem. Opção A. Eu gosto de enumerar essa opção. Opção A: chegar diante de Deus, confessar o seu pecado e procurar consertar. Rápido, urgente. Opção B: esperar o chamar aqui na frente e revelar o seu pecado na frente de todo mundo. E opção C: nunca mais aparecer na igreja e perder a oportunidade de ser salvo. Tem isso, pastor? Tem. 3 opções. Olha que bom. Nem 2, 3. Então, cabe a cada um de nós fazer o quê? Uma análise da nossa vida. Porque você acha mesmo que Deus vai prejudicar todo o seu povo por causa de uma ou duas pessoas? Vai nada. Olha só o que aconteceu aqui.
Vou te provar isso. O Acã, então, igreja, pegou o que era anátema, o que era maldição, escondeu bonitinho. Guardou lá na sua tenda, cavou um buraco, escondeu. E aí, estava lá, batendo um papo, né? Conversa vai, conversa vem, o pessoal gosta, todo mundo conversando. Culto de cá, culto de lá, né? Ensaio daqui, ensaio de lá. Reuniões, seminários, e tudo quanto é coisa acontecendo. De repente, teve um grande culto lá. Eu fui conjecturando. Acã ficou sabendo que o Senhor falou que pecaram contra Israel, que roubaram. Não tem cabimento, né? Tem gente cara de pau. Como é que pode uma coisa dessa? Né, cara? Como é que pode, né? Aí o Acã já saiu falando. Ficou sabendo aí? Tem um pecado no nosso meio aí, ó. Tem gente carudo. Roubaram as coisas do Senhor, nada, mas esconder. Estão achando que pode esconder de Deus. O Acã falando com o povo. E todo mundo achando que estava tudo normalzinho. E vamos para o culto. Vamos para o culto. E vamos guerrear. Vamos guerrear. Vamos contra a Ai agora. Vamos em nome de Jesus. Vai lá, Acã, dá uma olhada lá como é que está lá. Mandou os espias, ficou tranquilinho lá. Pode mandar uns 3.000 pessoas lá que dá para guerrear lá, tranquilo. Aí foram, se arrebentaram e voltaram. Certamente o Acã falou: vamos aumentar a gente. 3.000 não deu, vamos com 10.000 pessoas. Porque o homem é assim, ele acha que ele consegue resolver tudo. Mas quando a gente está em débito, em pecado, e presta atenção, pastor, mas o povo, quando não é de Deus, eles podem ficar em pecado e as coisas dão certo. Gente, presta atenção, nada dá certo para quem não tem Deus. Parte desse princípio. Pastor, mas a pessoa está ficando rica e não tem Deus. E quem falou que ficar rica dá certo? Pastor, mas a pessoa comprou uma casa e não tem Deus. E quem falou que comprar casa e dá certo? Dá certo, igreja, é cumprir com o propósito que Deus tem para nós aqui nessa terra. Isso é uma vida que deu certo. Agora, riqueza, isso tudo é consequência de obediência ou de desobediência. Ser desobediente fica rico? Fica, por isso que você vê tanto traficante rico. Então desobediente também fica rico. Então a riqueza não é padrão de obediência a Deus. A prosperidade sim, a riqueza não. Prosperidade então não é riqueza, não. Mas continua o texto. Qual que é o problema disso tudo, igreja? A normatização. Nesse caso aqui, Deus já mostrou para eles que havia algo errado. Deus não se move quando as coisas estão obscuras. Deus não se move em cima do erro. Então talvez a vida está parada, está estagnada, não vai para frente, porque tem algo escondido. Tem algo ali que está embaixo da areia, está embaixo do carpete, está atrás da árvore. Mas de Deus não tem como esconder, igreja. Vocês conhecem o Davi? Não o que o filho se lê? O rei Davi? Alguém conhece o rei Davi? Aqui da palavra de Deus? Glória a Deus. O que o rei Davi fez? De grave mesmo, ele fez muita coisa, mas de mais grave, mais evidente, o que ele fez? Pegou a Batseba, mulher do Urias. Além de tudo, fez o que Urias? E ficou normal, como nada tivesse acontecido. Normalzinho, tá lá. Esperou passar o luto e ainda falou assim: gente, eu como sou um rei muito bom, não vou desamparar a mulher do Urias. Traz ela para ser minha mulher aqui que eu vou assumir, porque, coitada, vai ficar viúva aí, passando dificuldade, e o Urias foi um homem muito bom, então traz ele para cá. Ou melhor, leva ele para o cemitério e traz a mulher dele para cá. Eu sou um rei muito bonzinho. E continuou reinando, continuou vencendo, continuou rico e continuou a sua vida normalzinho, tranquilinho. Porém, igreja, Deus enxerga tudo. Aí Deus mandou um profeta falar com ele, sim ou não? Como chama o profeta? Natan. Aí o Natan chegou e falou assim: ei Davi, tem uma situação grave aqui para o senhor me ajudar. Aí Davi falou: tem? O que se trata? Cheio de moral? O que se trata? O seguinte: havia um homem pobre, tadinho, não tinha nada,
só tinha um animalzinho que ele criou desde pequenininho, tirava leite, cuidava dele como se fosse da família. E havia do lado um homem rico, que tinha rebanhos, que tinha dinheiro, que tinha tudo. E certa vez chegou alguém para visitá-lo. Ao invés de ele pegar da sua parte, ele foi lá e matou o animalzinho do outro homem e fez um banquete para servir para os viajantes. Que? Não é possível que o cara fez uma coisa dessa. Esse cara tem que morrer. E o pessoal que ele defraudou tem que ser restituído 4 vezes mais. Não, por certeza, por certeza. Então, Davi, esse homem é você. Vocês estão entendendo? O nosso senso de justiça para os outros é muito bom, mas para a gente acha que nunca vai acontecer. Por quê? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem ungido do Senhor. Davi era um homem escolhido por Deus. Davi era um homem que não perdia uma batalha. Davi era um homem temente a Deus. Porém, ele omitiu, ele escondeu o seu pecado, achando que estava tudo tranquilo, tudo certo. Mas aí Deus é misericordioso. E o que Deus fez com ele? Expôs o pecado dele. Amém? E aí Davi começou a entender quem era Deus. Por isso Davi tem salmos maravilhosos, né? Salmo 51, por exemplo, que ele fala que ele reconhece tudo que ele fez de errado. Então aí Davi começa a entender Deus. Davi fala assim: não, Deus não é como homem, Deus enxerga tudo. Por isso que a palavra de Deus fala que Davi era segundo o coração de Deus. Ele começou a entender como é que Deus agia. Ele compreendeu que Deus era misericordioso. Ele compreendeu que Deus era dono da graça e a dava abundantemente até naqueles dias. Então ele entendeu que o problema todo do ser humano não era pecar, porque pecar todo mundo peca. O problema era esconder o seu pecado de Deus e achar que vai continuar com uma vida plena com Deus. E ele manifesta essa situação, Salmo 69, 5. Conheces, ó Deus, os meus desatinos e o quanto fui insensato. As minhas culpas não te são encobertas. O que ele entendeu? O Senhor sabe tudo que eu faço de errado. O Senhor sabe de todas as minhas atitudes. E nada do que eu faço fica encoberto diante dos seus olhos. E aí daí para frente ele fala o quê? Então me perdoa. Porque não tem jeito. Amém? Então, igreja, Deus nos deixou a igreja. O que a igreja é? A igreja é um ministério que liga, que professa uma religião, é isso? E o que é uma religião? Uma ligação entre Deus e o homem. É religar uma outra. Então, religião é isso: ligar o homem a Deus. E a igreja tem esse ministério. E como é que a gente se torna ligado com Deus? Confessando o nosso pecado diariamente. Então quando a gente entra para orar, não é para pedir, não, é para confessar as cagadas que faz de Deus. Agora já entra diante de Deus todo errado, pedindo ainda. É brincadeira, não é brincadeira? É como se seu filho te maltratasse o dia inteiro, te desrespeitasse o dia inteiro, bagunçasse a casa o dia inteiro, chegasse de noite e falasse: pai, me dá um videogame. É basicamente isso. É basicamente isso que a gente faz com Deus. A gente desarruma o dia inteiro e chega no final e diz: Senhor, abençoa minha casa, abençoa minha vida, abençoa meus filhos, que amanhã seja um dia repleto de bênçãos. E quando não, a preguiça é tanta que aí pega aquele malandro escovado do cabelinho liso, oração do dia. Nem para orar, ora. Mandou um malandro escovado para orar por você. Olha que interessante. O que é uma oração, igreja? Uma conversa com Deus. Você põe outra pessoa para orar, nem conversando com Deus você está. Isso para mim é uma besteira maior do mundo. Você pode de oração do dia, oração da manhã, oração da noite, é coisa de quem não lê Bíblia, que não tem noção nenhuma de Deus. Coisa de para. Insignificante isso aí. Pelo amor de Deus, não fica postando essas porcarias não. Amém? Para com essa porcaria.
O dia que eu comecei a postar, eu vou dar com você. Para com você. Oração do dia, que oração do dia, oração do dia, que você quer falar com Deus. Agora ele sabe por acaso que eu quero falar com Deus. Nem me conhece, nem te conhece, gente. Você acha que aquele tupetudo lá, malandro escovado é Deus, por acaso? Para ele ser onisciente, onipresente, e a oração dele valer para você? Não, o nosso negócio é com Deus, filho. Para de ficar terceirizando as coisas. Amém? Está lá, oração da manhã, oração da quarta-feira, oração do domingo. Vai ser pista para lá. Continua aqui o texto. Para com esse negócio, filho. Então, o Davi compreendeu tudo isso. E aí no versículo 12 de Josué, capítulo 7, versículo 12 diz assim: por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos inimigos e voltaram as costas, fugindo de seus adversários, porquanto se tornaram a si mesmos anátemas, merecedores de destruição. Porquanto não estarei mais convosco, se não destruíres do meio de vós o que foi consagrado ao... O que Deus está falando basicamente? Bem simplesinho. Ó, se vocês não confessar e não obedecer, eu não vou estar com vocês. Vocês vão caminhar sozinhos, vocês vão guerrear sozinhos. E guerreando sozinho é isso aí, ó. Guerreando sozinho é esse exército que vocês têm, viu? 3 mil homens, 4 morreu 37, saiu correndo com a cidadezinha que só tinha mulher e gestante lá. Vocês apanharam, é isso aí que vocês estão. Um zero à esquerda, assim. Só que se não se consertar, é isso aí que vocês vão ser. Vocês vão continuar desse jeito aí. Essa é a força que vocês têm sem o Senhor. O Senhor está dizendo. Amém? Então o que tem que fazer? Versículo 13: levanta-te, pois, e santifica o povo, e proclamarás: santificai-vos para amanhã, pois assim diz Yahvé, o Deus de Israel: o anátema está no meio de ti, ó Israel. Não poderás enfrentar seus inimigos até que não tenha eliminado o anátema do vosso meio. Amém? Ah, pastor, as igrejas de hoje em dia a gente quase não vê demônio manifestar. Não vê mesmo, está sentado assistindo muito. Por isso que não vê. Porque tem anátema na igreja, como é que o demônio vai manifestar? Ah, pastor, hoje em dia a gente não vê mais milagres, não vê prodígios, ninguém sai andando, o aleijado não anda, o cego não enxerga, o mudo não fala. Não fala mesmo, bonitão. Você já examinou sua vida? Quem sabe não é você que está atrapalhando a gente de Deus? Porque você faz parte da igreja. Amém? Então, às vezes a igreja não tem o poder que Deus nos entregou, porque está em maldição. E é isso que Deus falou para esse povo: ó, se vocês não resolverem isso e não se santificar, vocês não vão vencer ninguém, vocês não vão poder guerrear contra ninguém. Amém? E aí continua o texto e diz assim, ó, olha que interessante. Vou dar uma adiantada. Aí o Senhor fala assim, ó: amanhã coloca em fila lá todo mundo. Amém? Clã por clã, família por família. E eu vou revelar quem foi que fez isso. Amém? O Senhor deu até o outro dia. Ah, pastor, eu não entendi. Então fica atento, porque o Senhor falou essa manhã também. É urgente o seu conserto com Deus. Ah, pastor, eu não quero consertar. Não, conserta não. Faz o seguinte: engana a si mesmo e pensa: esse pastor não conhece Deus, ele está falando para a boca para fora, e eu vou continuar sentado no meu pecado. Fica à vontade. Amém? Finge que nada está acontecendo e que essa igreja não tem Deus. Continua. Ou você pode entender: foi para mim. Eu preciso me acertar. Eu preciso me consagrar. Eu preciso parar de achar que eu sou um espertão. Principalmente os jovens, né? O jovem acha que é esperto, que é uma maravilha. Nossa, que povo esperto é os jovens. Gente do céu. Eles querem esconder dos pais, querem esconder de Deus, querem esconder do diretor, querem esconder da professora. Que molecada inteligente. Gente do céu. Perfeito. Aí os pais também, com vergonha da ação dos filhos, tentam esconder também. Por isso que nada funciona. Presta atenção. Uma pessoa chega diante do pastor e fala assim: pastor, eu tentei o
extermínio. O que é auto-extermínio? Suicídio. O pastor vai orar sobre o quê? Suicídio, para não acontecer. Agora a pessoa fala: ai, meu pastor, minha vida está tão ruim, estou desanimado. Ah, mas vai dar tudo certo. O pastor vai orar sobre o quê? Desânimo, está desanimado. Aí vai morrer desanimado. Qual que é a vantagem? Vai morrer desanimado, porque ou vai morrer animado, não passou mais oração, aí você se animou e vai morrer do mesmo jeito, porque na verdade você queria tirar a própria vida, não era se animar, mas falou que era desânimo. O que eu estou dizendo? A gente às vezes encoberta as coisas também, e aí não resolve, porque ninguém está mandando vocês ir falar com o pastor, não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando que quando vem, fala a verdade pelo menos, senão continua escondido. Ninguém precisa ir lá falar com Josué: Josué, ó, foi eu. Na verdade precisa, né? Mas já que não vai falar, então fica combatendo, deixa tudo escondidinho, deixa tudo quietinho, deixa o pau moer. Amém? Que vai moer, então deixa moer. E aí o que acontece, gente? A palavra de Deus diz que o Senhor coloca todo mundo à frente, chama o clã do Acã, chama mais especificamente a família dele, coloca todos à frente e fala o quê? Foi ele. Aí o que o Josué faz? Josué chama alguns soldados e fala: vai lá na tenda dele e vê se você encontra o anátema lá. O que aconteceu? Os soldados foram, cavaram, acharam o lugar lá, cavaram e encontraram tudo aquilo que o Senhor viu: uma capa, um pouco de prata e um pouco de ouro. Na outra pregação que eu falei sobre isso, tudo que não servia para nada. A capa babilônica ele não ia poder usar, porque todo mundo ia saber que era uma capa babilônica, então não ia poder usar. O ouro e a prata ele não ia poder usar, porque ninguém sabia, e a procedência, né? Então não ia poder usar, ou seja, só foi a maldição mesmo. Mas a igreja, para finalizar essa parte, o que aconteceu? Ele foi chamado, mataram ele, mataram toda a sua família. Bem, resolveu tudo? Ainda não. Ah não, pastor? Ainda não. Por quê? Quem pegou? E quem foi prejudicado? O povo. Quem pegou? Quem foi prejudicado? Quem foi morto? Mas quem precisa ser santificado? Então não acabou por aí. E aí a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: então eles, vamos lá, versículo 25 do capítulo 7 ainda, Caduzinho, para a gente continuar na mesma raciocínio. Vamos no versículo 24, vai mostrar o que aconteceu com eles, tá bom? 7, 24. Então Josué, juntamente com todo Israel, conduziu a Acã, o mestre de Zerá, a prata, o manto babilônico, a barra de ouro, seus filhos e seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda completa e tudo que lhe pertencia ao vale de Acor. Chegando lá, declarou Josué: porque trouxesse desgraça e humilhação sobre todos. O que aconteceu, igreja? Porque trouxesse humilhação e desgraça sobre que Yahvé neste momento causa sua, e todo Israel o apedrejou. Em seguida apedrejou também todos os seus até a morte, e queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras que existe até os nossos dias. Então Yahvé aplacou a sua ardente ira. Por esse motivo foi dado o nome àquele lugar de Vale do Acor, nome que permanece até hoje. Versículo 8. Então Yahvé falou a Josué e o encorajou: não temas e não toma contigo todos os guerreiros de Israel, levanta e sobe contra. Eis que eu entrego em suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade, a sua. Trarás Ai a seu rei como tratarás Ai e a seu rei como trataste Jericó e seu rei. Entretanto, dessa vez poderei vos apossar dos despojos e dos animais. Prepara uma emboscada atrás da. Agora presta atenção, gente. Olha que interessante isso aqui.
A primeira investida contra Ai deu certo? Não. Porque eles estavam com o pecado oculto. Não é isso? Escondido. E aí foi solucionado o problema do pecado, resolveu. Agora eles estão contritos, agora eles estão tranquilos com Deus e eles vão guerrear. E quem falou que eles podiam guerrear? Deus falou: pode ir, que eu vou entregar o rei e a cidade, assim como eu entreguei Jericó e o rei de Jericó. Porém, igreja, presta atenção, Deus vai dar uma estratégia. Deus entrega a estratégia de vitória. Presta atenção nisso aqui. Olha que legal. Versículo 3, capítulo 8, versículo 3, Carlos. Ergueu-se Josué com todos os soldados para avançar contra a cidade de Ai. Josué escolheu para aquela missão 30.000 homens valentes e os enviou na calada da noite. Quantos foram da primeira vez, igreja? 3.000. Agora 30.000. Versículo 4. Confiando-nos a seguinte ordem. Primeira ordem: atenção. Primeira coisa, igreja, a gente precisa ficar atento. Atenção para quê? Para poder receber a instrução. Por que a igreja não rompe? Primeiro passo: não dá atenção à instrução. O pastor está pregando, que jeito da igreja? Dormindo, conversando, vendo o celular, falando com o outro, vendo se tem aranha no teto, tudo quanto é coisa, menos atenção. Não tem atenção. Aí não tem atenção, não escuta a instrução. Aí não escuta a instrução, não põe em prática. Aí não põe em prática, não recebe a vitória. Será? Vamos lá. Primeira coisa, atenção. Presta atenção, hein? Armareis uma emboscada contra a cidade. Que jeito que vai ser? Olha os detalhes. Por trás dela, sem vos distanciarem muito das portas da cidade, e ficai de prontidão. Então, presta atenção. O que ele está falando para eles, viu? Vocês vão rodear por trás da cidade, mas vocês não vão ficar muito distante. Mas fica pronto, atento, fica de prontidão. Nada de dormir. Amém? Continua o texto. Versículo 5, Josué continua falando: eu, porém, e toda a gente que me acompanha, nos aproximaremos da cidade. E quando o povo de Ai sair para lutar contra nós, como da primeira vez, fugiremos da presença deles. Olha que interessante, gente. A estratégia do Senhor era de fugir. Olha que interessante. Então eles nos seguirão, e nós os atrairemos para longe da cidade, pois imaginarão: fogem de nós, exatamente como da primeira vez. Sabe o que o inimigo não sabe, igreja? De como é que está a sua vida com Deus. Aí está o problema. O inimigo não conhece a sua vida com Deus. Se você está bem com Deus, ele não sabe. E se você está mal, ele também não sabe. Então o que ele vai fazer? Ele vai te atacar. Se você for derrotado, é porque você não está bem com Deus. Se você prevalecer, é porque Deus está do seu lado. Então o inimigo sempre vai atacar. Sempre. Amém? Não vai ter essa hipótese do inimigo falar assim: não vou não. Não, ele sempre vai atacar. Por isso que a gente sempre está sofrendo ataque. O que difere? A minha vida com Deus. Como é que eu estou com Deus? Continua. Versículo 6. 7, né? Entretanto, saireis rapidamente da emboscada para tomar posse da cidade. Que jeito que é da cidade? Desprotegida. O que Deus vai ensinar? Em vez de vocês lá ficar se matando de lutar, vamos usar o quê? Sabedoria. Amém? Então nós vamos vencer a guerra com sabedoria e não com espada. Olha que interessante. Versículo 7. Entretanto, saireis rapidamente da emboscada para tomar posse da cidade, desprotegida, e Yahvé, o vosso Deus, a entregará nas vossas mãos. Vai ser bem simples. Tomada a cidade, depois que vocês entrarem na cidade, incendiareis, agindo de acordo com a palavra do Senhor.
Vede que eu vos dei uma expressa. Então, olha que legal. Depois que vocês entrarem na cidade, está dando a instrução, gente. Estou falando para vocês, essa instrução lá. Depois que vocês entrarem na cidade, aí vocês vão fazer o quê? Vão queimar de acordo com a palavra. Ou seja, vocês vão pegar a instrução da palavra e vão colocar em prática. Aí Josué fala assim, ó, presta atenção, eu estou dando uma ordem expressa. O que é uma ordem expressa? Direcionada, expressamente restrita, para você. Não muda, não altera, não inventa moda. É assim que tem que ser feito. Por que a ordem foi expressa? Porque o povo gosta de inventar moda. É assim que funciona. Você dá uma direção de Deus para a pessoa, expressamente para ela. O que ela faz? Inventa moda. Esse é o problema. A pessoa está lá, ela recebe uma direção. Vamos dar um exemplo aqui de direção. A irmã Cilene e o irmão Lucas, esses dias atrás, eles foram nos representar lá na Itirapuã, num evento que teve. Aí eu falei assim, nós vamos mais fácil. Teve um evento aqui na igreja, aqui agora, semana passada, retrasado. O pessoal veio dar um curso aqui, que eu não conhecia, mas pediram, eu deixei. Aí eu falei, irmã Cilene, vai lá e acompanha para ver que se trata esse curso aí, se é o pessoal idôneo, se não é, que forma que é. Você abre lá e acompanha para nós, é no guia. O que eles fizeram? Vieram, abriram e acompanharam. Bem simples. Só que geralmente o que a gente faz? Ô Luan, abre lá para nós, fazendo um favor. Ô Davi, acompanha lá, qualquer coisa você me fala. Aí o que vai acontecer quando vem a resposta? E aí, Cilene, deu tudo certo? Maravilha, pastor, fiz conforme o senhor falou. Como é que foi? O Luan abriu lá e o Demésio, ou o Davi, falou que deu tudo certo, viu? Aí você fica pensando, mas a direção foi, vai você e abre. Por que mandou os meninos? Então mais ou menos a gente faz assim sempre. A direção é, faz tal coisa. A pessoa sempre inventa uma forma de tentar fazer aquilo que foi direcionado. Só que ela inventa, e não é para inventar nada, é para fazer. Amém? É bem simples, vamos começar agora. Aí a ordem vem assim, ó, a ordem expressa do Senhor: não fiquem jogando jogos de azar, porque se o jogo de azar fosse para dar sorte, ele chamaria jogo da sorte. Mas aí quem o crente pensa, vou jogar só uma partidinha, porque Deus não vai saber, nem o pastor. Mas aí a ordem expressa é não jogue. Aí quem o crente fala, mas o tigrinho? Não, o pastor falou tigrinho, mas eu vou jogar o blazer, porque é outro. Ele falou tigrinho, não falou blazer, blazer é diferente, então eu vou jogar blazer, porque blazer não é tigrinho, não é isso? E eu estou obedecendo, então eu vou no blazer. Vai lá e começa. Desobedecer na ordem, vai dar bom? Não, vai dar ruim. É assim que fala. Aí a ordem vem, ordem expressa. Gente, TDAH só existe porque tem essas porcarias de tela. Então toda criança que fica na frente do telefone desenvolve o TDAH, além de ficar retardado. Então não dê aparelho telefone para os seus filhos. Aí quem o crente fala, mas meu filho precisa do telefone, como que eu vou me comunicar com ele? Eu fico, como se comunicar com o nosso telefone? Aí não, eu preciso. E engraçado que o telefone, igreja, precisa de internet para comunicação. Esqueceram que liga. Vamos explicar para os crentes. Existe uma coisa chamada telefone, que não é um iPhone, é um telefone. O que o telefone faz? Não sei se vocês lembram. Você estava na rua normalmente, de repente, aí tocava, você atendia e falava. Não precisava de internet. E pasme, até hoje não precisa. Acredita? Não precisa. Mas o seu filho, para você falar com ele, você precisa de boa internet. O telefone não precisa. E o que é a internet? Um portal para o inferno. Aí você entrega, toma aqui, querido, esse portal para o inferno. Aí o seu filho está lá, muito bonzinho. Aí ele
pesquisa desenho do mendigo, o que aparece? Desenho de Satanás, série Lúcifer na Netflix, assista agora. A criança fala: Lúcifer, que coisa interessante, o que será? Já abriu o Lúcifer. Aí ele gostou: olha que legal, tem um anjo. Nossa, como o diabo é bonzinho, que legal. Nossa, Deus fez isso com o diabo. Como Deus é mau e o diabo é bom. E tá lá. Aí o pai, que acabou de receber a instrução: não dê telefone pro seu filho, está de que forma? Trabalhando. Aí você fala: gente, seu filho parece que está meio xarope, está com TDAH, está meio desorientado. Ele está com telefone não? Não, tá não. O telefone fica lá em casa, mas ele não mexe. Só se eu ligar que ele atende, senão ele não atende. Mas ele fica falando: gente, que viagem é essa? Será que é só os meus filhos que têm vontade de fazer as coisas, o deles não tem? Será que meus filhos, quando vê um telefone, quer mexer e o deles não? Que esse menino bonzinho. É a mesma coisa que você pôr uma linguiça pro seu cachorro e falar: não come. E seu cachorro fica até à tarde esperando lá. De manhã, você já, vou comer essa linguiça aqui, Totó. 6 horas você come uma e depois amanhã você come a outra, ou 2 já. Vai acontecer? Não vai, o cachorro vai comer. Criança também vai desobedecer, porque senão não era criança. Mas a gente faz o quê? Faz todo um contexto para tentar enganar nós mesmos, para não obedecer uma direção expressa, né? E o que vai colher com isso? Um filho desobediente, com TDAH e doido. Aí depois o menino está com 17 anos e doido. Aí fala: pastor, eu não sei o que eu fiz. Nossa, eu sempre dei de tudo para esse menino, fiz de tudo, eduquei, mas agora está aí desse jeito. Por quê, querido? Não obedeceu a ordem. Amém? E a ordem não é minha, é de Deus. Deus está dando a direção. Você acha que quem que deu a sabedoria para poder desenvolver essas coisas na igreja? Deus. Mas a gente faz o quê? Não aceita. Ah não, mas aonde está na palavra que não pode ter telefone? Então vem procurando aí. Nem leu a Bíblia. Tem a convicção que não tem, mas nem leu a Bíblia. Se tivesse pelo menos lido, ele podia falar que não tem, mas não leu. Aonde fala de telefone? Não sei, não tem na Bíblia. Leia para você ver se não tem. Tenha curiosidade, leia ela completa de capa a capa, que você vai achar aqui. Amém? Então o que acontece? A gente não segue a ordem como tem que ser. Aí a palavra de Deus fala: educa o seu filho, ensina a criança no caminho, para que depois de velha ela não te envergonhe. O que a gente espera? Está passando vergonha para depois educar. Mas eu estou educando, tá, mas na hora errada. A direção não foi agora, a direção foi quando era pequeno. Amém? Afaste da aparência do mal. O que a gente faz? Não pode ver o mal, nem que dar um abraço. O texto é: fuja da aparência do mal. Fuja. E a gente vai correndo para o mal. Então, olha como é que vai funcionar as coisas. Aí o que acontece, meu? Vai dar tudo errado, né? A palavra de Deus fala: não deveis nada a ninguém a não ser o amor. Aí está devendo cartão de crédito, aluguel, tipo de refeição, conta de água, conta de luz, empréstimo bancário, pernambucana, loja renda. Está faltando a dever a vida inteirinha. Ah, mas eu estou com Deus. Tá como, filho? O negócio é não fazer dívida para ficar devendo. Mas não, vou dever. E eu vou falar uma coisa: vou explicar o que é compromisso e o que é dívida para ninguém ficar lendo. Eu vou lá na Casa Bahia comprar uma televisão, 10 pagamentos de R$100, certo? Eu tenho um compromisso ou uma dívida? Um compromisso, porque enquanto eu estiver honrando é um compromisso. Quando passa a ser dívida? Quando eu deixo de pagar, aí eu tenho uma dívida. Então o que eu estou falando aqui não é que você não precisa às vezes ter compromisso, porque a gente precisa ter compromissos, mas eu não posso ter dívida. Mas o que a gente faz? Já está devendo. O que é dever? Coisas que não pagou. Em vez de eu evitar o compromisso, o que eu faço? Estou devendo e faço um compromisso. Para aquele compromisso fazer o quê? Virar dívida. E eu ser um caloteiro gospel. O caloteiro gospel. É o que não paga os outros para dentro da igreja. E aí o que acontece?
Sabe o que as pessoas vão falar? Lá na sua igreja eles não ensinam que tem que pagar os outros, não. Aí você fala, não dei atenção nesse dia, estava sem atenção à instrução, não observei a ordem expressa de não fazer dívida, e continua vivendo uma vida desregrada. Agora você imagina uma coisa, vamos lá, você está em débito, devendo Deus e o mundo, isso está bem com Deus? Não. Se você está devendo Deus e o mundo, como é que Deus vai agir na sua vida? Não vai agir, está em anátema, é uma maldição. Você não pagou os outros, gente, tem que pagar. Então, pastor, como é que eu faço? E agora vamos uma dica impressionante de finanças. Amém? Como sair de qualquer dívida e romper? Traga R$1.000 e deposita aqui no altar. Estou brincando, claro que não é assim. Já está devendo, vai pôr R$1.000 aqui? Então o que ele vai fazer? A pessoa vai fazer o quê? Ó, se eu ganho R$1.000 e eu estou devendo R$3.000, então eu posso gastar quanto? R$800, porque tem que sobrar 200. Se você não gastar nada, você ainda vai ficar devendo a sua dívida. Então você precisa pagar 3.000 você está devendo, lembra? Então eu não posso comprar 1.000 e gastar 1.000, porque senão não sobra nada. Eu tenho que estar bom para estar assim. Então, se eu estou devendo 3 e eu ganho 1.000, eu tenho que gastar só 800. Porque você fala, eu não tenho que gastar nada. Você não vai sobreviver? Quem que é esse que não gasta nada? Aí, para não gastar nada, o que a gente tem que fazer? Não pagar ninguém. Vai ser uma resolução maravilhosa. Pego o meu salário, não pago ninguém e guardo ele. Não tem outro jeito. Então, na verdade, a gente vai ter que controlar o gasto. Então, se eu ganho 1.000 e eu estou devendo 3, eu preciso gastar 800 para sobrar 200 e eu negociar aquela dívida. Amém? O que eu faço? Faço uma outra dívida. E aí a dívida fica incontrolável. E eu não sei como é que as pessoas conseguem fazer isso. Aí vai. Aí quando chega aconselhamento com o pastor, minha vida financeira não está indo bem. Aí, irmão, nossa, que pena, né? Tem dizimado certinho? Não, pastor, não está dando para dizimar porque estou conseguindo pagar as contas, mas tudo bem, irmão. Tem ofertado? Não, pastor, também não tenho ofertado porque estou devendo muito. Certo, irmão. E como é que está? Quanto você está ganhando, irmão? Que mal lhe pergunte, não tem nada a ver com isso, não. Pastor, eu ganho R$1.500. E quanto você está devendo, irmão? 50.000. Irmão, você ganha 1.500, você está devendo 50.000, como? O que você fez? Pastor, não sei, está no descontrole. Rapaz, só pode ser um demônio que está com você gastando, porque não tem caminho. Você não percebeu que você ganha 1.000 e pouco não vai pagar 50.000? A pessoa, em vez de vir, quando ele vem assim, pastor, eu ganho 1.500, aí eu estou descontrolado, estou devendo 1.800, você fala, nossa, falta 300, vamos ver o que nós conseguimos fazer para ajudar o irmão. Mas não, pastor, eu ganho 1.500, estou devendo 50.000. Então vai para o irmão, gente, misericórdia sobre a vida dele, ele vai fazer o quê? Aí fala, pastor, o que eu faço? Então, se mata, porque não tem condição, vai fazer o quê? Não tem o que fazer mais, você trabalha a vida inteira e não vai pagar. Então, igreja, se mata, mas é brincando, viu? Não é para se matar, não se mata, não. Daqui a pouco eu morri, então eu falo, o pastor que mandou me matar. Chega lá no inferno e vai falar para Satanás, o pastor mandou me matar. Não foi nada disso. Então, presta atenção. O que a gente vai fazer? A hora que estiver descontrolando, a gente vai chegar diante de Deus e vai colocar a situação antes de perder todo o controle. Mas o que acontece? A gente fica com vergonha. Mas eu vou te explicar o que acontece. Você fica com vergonha, mais vergonha vai ser quando cortar a luz da sua casa, que aí tem gente se escondendo. Mais vergonha vai ser quando cortar a água, mais vergonha vai ser quando vir buscar sua televisão, buscar seu carro. Isso é que vai ser vergonha. Então, aproveite enquanto você não passou essa vergonha para o mundo inteiro e fala, tá ruim, preciso resolver. Amém? E não vai tentar fazer cagada, não. O que é isso? O ex-traficante, vou traficar um pouquinho para levantar um dinheiro. Não vai fazer isso que vai dar ruim. O ladrão, vou roubar só mais um banco para poder. Vai dar ruim. O que joga? Jogos de azar. Vou jogar só mais um pouquinho para me ficar rico. Presta atenção, gente. Não fica rico. Sabe quem fica rico no jogo de azar?
o dono do jogo, porque ele é burro, né? Então ele vai fazer um trem para ele ganhar dinheiro. Você imagina só, olha a esperteza. Não, vou fazer uma coisa aqui para dar dinheiro para todo mundo e eu ficar pobre. Não vai existir, querido. Então, se o cara vai lançar algo no mercado, é para ele ficar milionário e a gente pobre. Isso é natural. Antigamente, quem conhece aquelas marcas caça-níquel? Todo mundo lembra? Eu tinha umas daquela lá, né? Era no mundo e tal, tinha umas daquela lá. Aquilo lá dá um lucro violento. Amém? Por quê? É projetado para dar um lucro. Você vai colocar lá, você dá 10 reais e ganha 50. É assim que funciona. Amém? Não vai ser, vai acabar com a sua vida dando dinheiro para os outros. Não vai. Então tudo que é feito é para arrecadar dinheiro. Amém? Então a gente não pode ser doido e achar que essas coisas vai dar certo. Não vai dar certo. Amém? Então, igreja, resumindo, voltamos para o texto. Foi uma ordem expressa. Está isso aí aonde? No versículo 8 do capítulo 8. Vamos ver se nós terminamos isso hoje. Continua o texto. No dia, versículo 9. E tendo-os enviado Josué, foram eles ao lugar da cilada e se posicionaram. Então, igreja, quando a gente recebe uma orientação, a gente entende a orientação, a gente fica acordado, a gente faz o que depois? Se posiciona. Tem gente querendo vencer sem se posicionar. Vai vencer não, querido. Dormindo sentado não vence. Tem que se posicionar. Continua. Se posicionar da maneira que foi instruída ainda, viu? Não é de qualquer maneira não. Continua. Josué, todavia, passou aquela noite com o povo. No dia seguinte, tendo se levantado ao raiar da aurora, quem quer alguma coisa começa cedo, passou em revista ao povo, juntamente com os anciãos e líderes de Israel. Partiu à frente do povo para atacar a cidade de Ai. Todos os soldados que estavam com ele subiram também, aproximaram da frente da cidade, acamparam ao norte de Ai, ficaram no vale entre a cidade. Josué tomou cerca de 5.000 homens e os colocou de emboscada em Betel e Ai a oeste da cidade. O povo que estava no acampamento do norte da cidade, assim como aqueles guerreiros que estavam em posição de emboscada a oeste, ficaram a postos, preparados. Naquela noite, Josué avançou até o meio da planície. Assim que o rei de Ai observou esta movimentação dos israelitas, ele e todos os homens da cidade se apressaram e levantaram-se de madrugada e partiram para enfrentar Israel no campo de batalha. Está no versículo 14 isso, igreja. No local de antes se avistara Arabá, as campinas do Jordão, mas não suspeitaram que havia uma emboscada armada contra eles na retaguarda da cidade. Josué e todo Israel fingiram, na verdade, derrotados por eles, e fugiram pelo caminho do deserto. Todos os homens que se achavam na cidade de Ai saíram em perseguição deles, com grandes brados, gritando. Assim, ao perseguirem Josué, afastando-se da cidade, não ficou, olha aqui, igreja, versículo 17, não ficou nenhum só homem em Ai, nem em Betel, que não saísse em perseguição de Israel. Deixaram a cidade aberta e desguarnecida, na ânsia de perseguir e de humilhar Israel. Ou seja, igreja, sabedoria. A cidade ficou de que forma? Totalmente desguarnecida, não tinha um homem naquela cidade. O que o povo fez então? Versículo 18. Então Yahvé falou a Josué. Quem falou, igreja? Yahvé. Porque quem estava lutando com eles? Deus. E quando Deus luta, você descansa. Amém? Ah, não entendi, pastor. Se posicionar é uma coisa, obedecer é outra coisa, agora ficar lutando é outra coisa. Então, quando você se posiciona e obedece, você não precisa lutar, porque Deus é quem luta por você. Então, o que a gente precisa? Prestar atenção, se posicionar e obedecer. E a luta fica por conta de Deus. Continua. Versículo 19. E ao estender a mão os homens que estavam de prontidão, aonde estavam os homens, igreja? De prontidão.
na emboscada, saíram às pressas do lugar e correram e entraram na cidade. Tomaram e apressaram-se. Por que, igreja? Porque foi a ordem. A hora que vocês chegam lá, vocês incendeiam a cidade. Se não prestar atenção, não vai concluir. Por que precisava incendiar a cidade? Presta atenção. Quando os homens de Ai olharam para trás e viram uma grande nuvem de fumaça subindo da cidade em direção aos filhos de Israel, em direção ao céu, melhor dizendo, né? A fumaça estava em direção ao céu, não tinham para onde escapar, pois os filhos de Israel que fugiam para o deserto se voltaram contra os seus perseguidores. O que aconteceu? Eles ficaram emboscados no meio do povo de Israel. Eles não podiam nem voltar para trás e nem ir para frente. Observando Josué e todo Israel que os homens da emboscada tinham tomado a cidade e que desta emanava muita fumaça, deram meia volta e atacaram todos os homens de Ai. Aí presta atenção que eu vou resumir para nós embora. Mataram todos os habitantes de Ai, não sobrou ninguém, mas trouxeram o rei vivo, porque a palavra do Senhor diz que ele ia entregar o rei nas mãos de Josué, não é isso? Aí o que o Josué fez? Enforcou. Então morreu todo mundo. Ou seja, o inimigo foi aniquilado. Por que, igreja? Porque o povo de Deus estava em obediência com Deus e seguiu, igreja, as ordens do Senhor expressamente. Amém? O que acontecia na maioria das vezes? Deus mandava acabar com tudo, eles não acabavam. Aí sabe o que acontecia? Aquele povo que fugia, que ficava, passava muito tempo, se revoltava contra o povo de Deus e voltava tudo de novo aquela situação. Por quê? A gente tem uma dificuldade de exterminar, de aniquilar o problema. A gente sempre tem um problema de estimação. Parte do problema eu resolvo, parte eu vou deixar. E fica seguindo com esses problemas, né? Então, resumindo, eles aniquilaram o problema. Amém? Agora, para finalizar, no versículo 30, após tudo isso resolvido, então Josué construiu no monte de Ebal um altar e o consagrou a Yahvé, o Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel. Ele construiu de acordo com o que está escrito aonde? No livro da lei. Um altar de pedras brutas, não lavradas, nas quais não se usou ferramenta alguma de ferro. Sobre ele ofereceu a Yahvé o holocausto e sacrifícios de que, igreja? De paz e de comunhão. Vocês estão entendendo? Então, depois disso tudo, Josué, por que Josué era o líder, igreja? Porque ele seguia o que era ali determinado. Por que às vezes qualquer pessoa não pode ser o líder? Porque faz o que quer. E para ser líder, o líder não é o que faz o que quer, o líder é o que faz o que lhe é determinado. Então, conforme estava escrito, era conforme tinha que ser feito o altar. Se é um líder que não pega qualquer pedra, vamos pôr um cimentinho, porque né, não tem barro, põe barro. Vamos pôr barro, faz uma de pau a pique, vamos fazer um trem melhor, vamos fazer mais bonito. Não, é conforme a orientação do Senhor. Então a gente tem que parar de tentar inventar. Com Deus é bem simples, é obedecer e não obedecer. Então, ou eu estou em obediência ou eu estou em desobediência. Não tem meio termo. Amém? E aí depois disso, então, eles ergueram esse altar, fizeram o holocausto, um sacrifício de paz e de comunhão, que é o que nós precisamos, bicho. Primeiro se acerta com Deus, depois tem a vitória e depois fica em paz. Amém? Agora que ele quer ficar em paz, sem guerrear, sem obedecer e sem ter vitória, a paz é só depois da vitória. Amém? Coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer os Cristo.